O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la, e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem tereis. Quantas vidas eu tiver, eu lhes dareis. Sou bom Pastor, ovelhas guardareis. Não tenho outro ofício nem tereis. Quantas vidas eu tiver, eu lhes dareis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs caríssimos, mais uma vez, dirija a nossa saudação de paz e luz, alegria e esperança para todas as ovelhinhas de Deus, as que estão aqui presentes em número tão pequeno, embora a matriz esteja razoavelmente cheia, mas eu digo em número pequeno, porque são muitas as ovelhas que o Pai confiou aos cuidados do seu Filho, o bom pastor. Se nós prestamos bem atenção, e este é o momento de meditarmos mediante a graça que é poder ouvir a palavra de Deus anunciada na comunidade reunida para celebrar o santo sacrifício do Cordeiro de Deus, que é digno de nos comunicar a vida, que é digno também de julgar a todos, porque somente a Ele o Pai confiou tão grande tarefa, tão grande missão. Mas consultemos qual é o jeito de agir quando Jesus usa essa linguagem pastoril, que era muito própria daquele tempo dos levitas, que também escreviam de tantas pessoas que viviam na sua cultura o cuidado de rebanhos. Em diversos momentos na Sagrada Escritura, as pessoas estão trabalhando, estão cuidando do seu rebanho e Deus escolhe. Então é em meio à cultura, em meio às situações da existência, onde Deus escolhe aqueles que Ele quer para si.
para servir, para ser seus servos e comunicar ao mundo aquilo que é a sua vontade. Hoje, nessa oração da missa, esse domingo, né, em que o Pai nos apresenta Cristo como o nosso pastor, e Jesus usa essa linguagem sobre si mesmo, consultemos de que modo Ele se apresenta para nós como nosso pastor. Ao longo de todos esses dias, nós meditamos tudo aquilo que aconteceu após a ressurreição. Jesus que aparece aos seus discípulos, Jesus que fala e faz refeição com eles, para dizer exatamente que tudo aquilo que ele havia anunciado, tudo aquilo que lhe aconteceu, é verdade. Para que não haja nenhuma dúvida, aqueles que tinham ouvido e convivido com ele, como discípulos e discípulas, mas que fossem fortalecidos pela presença mesma de Jesus. Então, muitos milagres foram acontecendo quando os discípulos, cheios do Espírito, nós ouvimos na leitura primeira de hoje, que o discípulo, apóstolo de Jesus, cheio do Espírito, ele realiza prodígios, milagres, e não realiza em seu nome, mas realiza em nome de Cristo, em nome de Jesus, em nome do Senhor. É Cristo que age nos seus servos. Isso aqui é algo muito importante, que a igreja tome consciência, que cada um de nós batizados, e batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus uno e trino, que nós tomemos consciência de quem somos, que recebemos dele a graça da vida nova, da filiação adotiva, filiação divina, No dia do nosso batismo, nós recebemos essa tão grande graça, que é poder participar da vida divina. Então essas ovelhas, usando essa linguagem do próprio Jesus, que é o modo como ele nos olha, como ovelhas, e ovelhas que ele tem uma comunicação íntima. Há uma comunicação íntima entre o pastor e as ovelhas. O pastor fala e as ovelhas devem ouvi-lo. As ovelhas devem conhecer a voz do pastor. Por isso mesmo, Jesus é o pastor que se aproxima das ovelhas, que se ocupa e se preocupa com suas causas. E hoje a nossa missão de batizados, não somente dos padres ou dos pastores consagrados e ungidos, ordenados, claro que estes, como ofício principal, devemos ser pastores e bons pastores, porque aqui está a preocupação. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas nós também, como pastores, por causa do sacerdócio de Cristo, por causa do seu pastoreio, que é a sua própria vida, nós devemos, como sacerdotes e pastores de ovelhas nas comunidades, sermos bons pastores. É uma grande responsabilidade sobre nós, porque todos os dias nós precisamos esquecer da nossa fraqueza para buscar sempre a fortaleza do pastor. Também os pais e mães de família têm em suas vidas a missão de serem pastores de sua casa, principalmente o homem, não somente ele, mas os dois devem estar intrinsecamente unidos por um amor tão puro, que a palavra de Deus diz que é um só coração e uma só alma, Quando os fariseus acusam Jesus sobre a questão do casamento, ele diz para os fariseus: por acaso não lestes que Deus desde o princípio os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne? Em virtude do batismo, do sacramento do matrimônio e também da própria fé cristã, eles devem dar um testemunho de cuidado. Portanto, pastores também, pastores dos filhos, e tarefa exigente, que devem exercer com muito amor, aprendendo todo dia a fazer tal missão do jeito do Senhor. E qual é o jeito do Senhor? Do pastor que é Cristo, cabeça da igreja, igreja que é o seu corpo. Ora, o Senhor é a cabeça da igreja,
E a igreja é formada por quem? Pelas ovelhas. Então cabe a nós como ovelhas, porque diante de Deus só há um rebanho e um pastor. Toda a humanidade é o rebanho do Senhor, mas infelizmente nem sempre nós nos compreendemos como ovelhas. Às vezes queremos ser superiores uns aos outros, né? Não compreendendo a tarefa de Jesus e muito menos a nossa, né? A tarefa de Jesus é vir ao mundo, nascido da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, comunicar ao mundo o amor do Pai. Então a sagrada filiação, né? Esse pastoreio que Jesus veio exercer é com amor. Ele vem comunicar o amor do Pai. É o amor que faz conhecermos a luz. É o amor que move os nossos corações para sermos todos irmãos. Termos os mesmos sentimentos de Jesus, e é isso que Ele quer comunicar às ovelhas, não é? Ele quer abraçar as ovelhas, Ele quer participar da vida das ovelhas. Ele vem curar as ovelhas da perna ferida, do coração ferido, né? Por que não pensar hoje nessa nossa celebração? Meu Deus, como Tu és tão bom, como Tu te preocupas com a nossa fragilidade, né? Tantas feridas, tantas doenças, tantos problemas passamos, tantas amarguras, tantas angústias, por causa da nossa condição de ovelhas sofridas. Às vezes a falta de amor em nossa família, a falta de carinho, de proteção, a falta de atenção, que às vezes convivemos com as pessoas e não as vemos. É como se elas fossem visíveis, porque não gostamos do seu jeito de ser, não gostamos da sua cor, não gostamos da sua fala, não sabemos nos entender. Então Jesus vem em socorro de todas essas ovelhas que têm seus sofrimentos, suas causas, suas dificuldades nesta vida. Hoje, contemplando esta palavra de Deus, nós temos muitas vezes também que perceber, na nossa tarefa de seguir Jesus, o pastor, nós somos também pastores com Ele, uns dos outros. Quando Ele nos ama, curando nossa ferida, nós estamos na condição de ovelha, mas recebendo dele a missão, nós estamos colaboradores da evangelização, do anúncio do evangelho do amor. Quando nós amamos uma pessoa, quando nós exercitamos a nossa fé em Cristo, a Eucaristia que nós comungamos, o batismo que nós recebemos, quando colocamos a serviço, esquecendo de nós mesmos, como fez Maria, ela esqueceu de si mesma, para ser toda de Deus, tota pulcra es. E até um cântico antigo, que às vezes as igrejas não cantam mais, tota pulcra es, Maria Virgine. Ora, ela esqueceu completamente de si mesma, para ser toda de Deus. E nós, será que já temos essa graça assumida, não é? De sermos todos de Deus. Nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, nossos gestos com as pessoas. Muitas vezes aparece mais a nossa fraqueza do que a presença de Deus em nós. Mas mesmo assim, meus amados irmãos, não nos entristecemos por causa da nossa condição de fragilidade. Olhemos para a luz, e a luz é o Cristo de Deus. Saibamos que mesmo que tenhamos tantos problemas no aprisco onde vivemos, na nossa comunidade que tem tantas incertezas, tantas coisas ruins ainda, tantas falhas, mas Jesus vem como pastor bom, sereno e forte, dando o seu sangue, dando a sua vida, a água viva que sacia a sede de toda ovelha. Com seu sangue preciosíssimo, derramado no altar da cruz, Ele faz nascer a vida nova, e portanto aquele que o acolhe, sua vida será sustentada, será saciada para sempre. Por isso Ele diz nessa semana: eu sou o pão vivo descido do céu. Quanta fome ainda nós temos nessa sociedade, quantos problemas políticos, quantos problemas de injustiça social, quantos problemas também de falta de amor, porque nos falta uma oração sincera, nos falta compromisso com a vida. Mas Jesus vem novamente nos alertar: eu vos dou exemplo, eu sou o bom pastor.
Então Ele nos convida hoje para nós continuarmos a nossa missão, seja na Legião de Maria, nos serviços na igreja, no grupo de oração, simplesmente as pessoas que vêm à igreja e rezam. Quem cuida do seu filho, os prepara para os sacramentos, né? Hoje nós temos a preparação do sacramento do batismo, aqui as famílias estão. É graça. Deus nos oferece o seu cuidado, o seu amor de pastor. Infelizmente, existem pessoas que querem desistir, terão dificuldades, incompreensões. Por exemplo, nós padres e muitos pastores, quando eu estava em Roma em 2020, e eu participando da missa, quando o Santo Padre entrou, eu fiquei extasiado, ele cambaleando, avançando sozinho na Basílica de São Pedro, como o sacerdote faz também, representando o Cristo também que tem suas chagas, na figura daquele homem, o pastor de toda a nossa igreja, de todos nós, um homem de carne e osso, que tem sofrimentos, que tem fragilidades, mas que é um vaso do amor de Deus. É o pastor da igreja que Cristo confiou a Pedro. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, nunca poderá vencê-la. Ora, devemos hoje exultar, meus irmãos, rezar com toda a fé, agradecer a Deus, ao Senhor nessa Eucaristia, e pedir cada vez mais que o dono da messe envie bons pastores para cuidar do seu rebanho, para que o rebanho não se perca por falta de pastores. Então hoje nós contemplamos a graça de Deus tão grande, de Jesus ser esse nosso pastor verdadeiro. Não é mercenário. O mercenário engorda as ovelhas, as vende e mata para obter lucro. O bom pastor vê a ovelha sofrendo, a ovelha ferida, a ovelha magra, a ovelha sedenta, ele dá cuidados e abraça e leva para casa para cuidar e proteger. Pensemos nós também hoje, na nossa comunidade, na nossa rua, no nosso grupo, quais são as ovelhinhas que estão ali, que são mais feridas. Lembre-se, Jesus te escolheu, te batizou e te enviou a cuidar também daquela ovelha. Nunca despreze aquela ovelha, porque Jesus está nela. Lembremos do Evangelho, e por isso quando aparece alguém pedindo alguma coisa na rua, me aborda aqui na igreja ou lá em casa, eu fico pensando, eu tenho que cuidar de não desobedecer o Evangelho. O Senhor disse, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e curastes minhas feridas, estava preso e foste me visitar. Toda vez que fizerdes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizerdes. Nunca negues se alguém te pedir, a não ser que verdadeiramente não tenhas nada a oferecer, mas ao menos terás uma palavra, porque você pode, todo mundo pode ter uma palavra boa. Então, fiquemos pedindo a graça de Deus que nesse domingo nós sejamos muito agradecidos pela presença de Jesus, trazendo esse amor do Pai. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, porque Ele as ama, Ele as conhece e Ele é capaz de dar a si mesmo, para que toda ovelha tenha nele a vida. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Não desprezemos nada, absolutamente nada que é de Jesus para nós. Como ovelhas, assumamos a nossa condição e abracemos a graça e a vida que o nosso bom pastor, que é Cristo, nos oferece, com sua palavra e com a Santíssima Eucaristia. Quero encerrar as minhas palavras, que ninguém nunca se esqueça que desde os padres dos primeiros séculos, como Santo Atanásio, Santo Irineu de Lyon e tantos outros, e depois Santo Agostinho, bispo de Lyon, aliás, bispo também santo, bispo de Lyon era Santo Irineu, eles sempre tiveram cuidado de que todos nós lembremos quem é a Virgem Maria, tabernáculo vivo do Senhor.
o primeiro sacrário em que Jesus foi guardado. Que beleza é a nossa história, a nossa fé. E nunca nos esqueçamos que é preciso amar as Sagradas Escrituras, como Maria amou, escutou e viveu, entregou-se ao Espírito Santo, que nós também, ovelhas de Deus, aprendamos a nos entregar à fé e confiar cada vez mais no poder de Deus e na palavra do Senhor, o bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,